Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do Professor Abílio. Hoje o nosso tema é um tema de direito administrativo, organizações sociais. Um tema extremamente importante, as ONGs, como elas se qualificam como organizações sociais. Você sabe que tipo de benefício elas podem ter, qual é a sua área de atuação ou quais são suas áreas de atuação. Aqui nós sempre simulamos uma situação de sala de aula. Então, portanto, nós vamos compartilhar o conteúdo exatamente numa situação normal aqui de sala de aula. Portanto, segue aí o arquivo em PowerPoint. Direito administrativo, organizações sociais. Bom, o que é o primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor? O primeiro setor é o poder público, é o Estado, que realiza uma atividade sem finalidade lucrativa e com personalidade jurídica de direito público. O que é o segundo setor? O segundo setor são as pessoas jurídicas de direito privado com objetivo de lucro. E o terceiro setor, que é o que nós estamos estudando nesse momento, não será todo o setor, mas aqueles que se qualificaram como organizações sociais ou que pretendem se qualificar como organizações sociais. Representa o quê? Pessoas jurídicas de direito privado, característica do segundo setor, todavia sem o fito, sem o objetivo de lucro, que é uma característica do primeiro. Então, o terceiro setor mescla as características do primeiro, sem finalidade lucrativa, e do segundo, personalidade jurídica de direito privado, para servir à sociedade sem finalidade lucrativa. Muito bem. E qual é o fundamento geral e qual a importância do terceiro setor? O artigo 194, por exemplo, da Constituição estampa que a Seguridade Social, que é um conjunto de atividades, né, integradas à proteção, à saúde, à previdência, à assistência, é de responsabilidade do poder público e também da sociedade. Não é apenas do poder público, é também da sociedade, e essa sociedade é representada por organizações sem finalidade lucrativa, porque o grande objetivo é universalizar o atendimento. Com a universalização, nós teremos aí, portanto, o predicado da dignidade da pessoa humana, com a ampliação dos serviços de saúde, previdência e assistência para toda a sociedade. E a Constituição também traz incentivos a esse setor, como, por exemplo, a não cobrança de impostos, conforme previsto no artigo 150, inciso 6º da Constituição, que trata-se de imunidade tributária para entidades de educação e de assistência social sem finalidade lucrativa, aquelas que atendem os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é não ter finalidade lucrativa, não distribuir patrimônio ou renda, manter escrituração contábil em dia e, portanto, com as obrigações acessórias adequadas e, inclusive, não enviar dinheiro para o exterior. Então, é para que o benefício seja, portanto, destinado aos brasileiros que residem no Brasil. Muito bem. Há também outras leis que trazem isenções, como, por exemplo, para pagamento das contribuições para a Seguridade Social. Tudo isso, mais uma vez, voltado à universalidade do atendimento. Afinal de contas, se a entidade já ajuda com a universalidade da Seguridade Social, por que ela deve pagar tributos e contribuições especificamente para isso? Então, há uma isenção também, que é uma forma de incentivo. Estas isenções e as imunidades, que são benefícios tributários, são concedidos para todas as entidades que se encaixam nesse conceito. Mas o que nós vamos estudar agora são as entidades que buscaram se qualificar como organizações sociais. Aquelas interseções múltiplas entre mercado, Estado e sociedade compõem as ONGs de uma maneira geral. Mas nem toda ONG, organização não governamental, será uma entidade qualificada como OS, porque para ser OS se faz necessário cumprir determinados requisitos. E aí nós temos a lei
da OAS, que é a Lei 9.637 de 98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. São pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, que se qualificaram ou que buscam se qualificar como organizações sociais. E buscam essa qualificação onde? Perante o poder executivo. Organizações sociais sem finalidade lucrativa, como já destacado, para quais atividades? Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde, observando os requisitos dessa lei. Então, são essas as áreas que buscam, das entidades que podem buscar qualificação, portanto, como organização social. E os requisitos é comprovar, através do seu ato constitutivo, estatuto, que aquela entidade não tenha finalidade lucrativa, está inserida nessas áreas de atuação e tem um órgão de deliberação superior de gestão com representantes do poder público. Portanto, aí já começa a apontar uma situação em que nem toda a ONG vai querer se qualificar como organização social, porque ela pode não querer representantes do poder público na entidade. E para se qualificar como organização social, obrigatoriamente se faz necessária a participação de representantes do poder público. E olha aí o percentual no Conselho de Administração, conforme o Estatuto. De 20% a 40%. Então é bastante, né? Percebo que a representação eleita é de 10% da sociedade civil ali também, 10%. Então, o que acontece? A entidade que busca essa qualificação como OS, ela vai ter uma presença aqui preponderante de representantes do setor público. Muito bem. E como é que ela vai se qualificar? Olha, vai ter que ocorrer um pedido perante o Ministério, perante a secretaria respectiva, de acordo com a área de competência, que vai deliberar sobre a conveniência e oportunidade. Ou seja, esta qualificação não é uma qualificação vinculada, é uma qualificação discricionária. Mesmo que preencha todos os requisitos, não necessariamente será qualificada, porque estamos diante de um ato administrativo discricionário. Muito bem. E essa entidade precisa também firmar um contrato de gestão. O contrato de gestão que vai estabelecer direitos e obrigações e a fiscalização, portanto, do órgão supervisor. E aquele conselho vai ter, inclusive, a remuneração dos membros da diretoria definidos. Então, com a participação de membros do poder público, estes serão remunerados como todos os outros que fazem parte da diretoria. E quais são os valores? Os valores têm que ficar aí subordinados ao teto dos ministros do STF, porque essas entidades recebem verbas públicas. Este é o entendimento que se prepondera. Isso pode ser muito, pode ser pouco, a depender da entidade. Pois bem, esse contrato de gestão será elaborado de comum acordo, que vai estabelecer os objetos dessa responsabilidade do agente e com o predicado de cumprir os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e aqui, no artigo 7º e ao final, economicidade. É um princípio que vai além da eficiência. A economicidade se traduz de uma condição objetiva, econômica, de um custo-benefício gerado para a sociedade, em que é mais barato, entre aspas, para o Estado, em determinado momento, incentivar o terceiro setor do que ele mesmo realizar aqueles atos através dos incentivos aí, portanto, realizados, propostos e executados. A entidade, quando é qualificada, ela só será desqualificada, agora não mais por um ato discricionário. A desqualificação depende de um devido processo administrativo. A qualificação, volto a dizer, é discricionária, mas a desqualificação
é vinculada porque precisa demonstrar que aquela entidade descumpriu o contrato de gestão e tem que ter um devido processo administrativo. E caso isso chegue ao final do processo entendendo pela desqualificação, nada impede da entidade buscar o Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, no âmbito administrativo, se aquela entidade recebeu bens públicos, os bens serão revertidos para outras entidades com atuação similar ou, se não for possível, retornarão para a própria administração pública. Essas entidades, e aqui é um cuidado muito importante, elas não fazem licitação. Elas têm um regulamento próprio de contratação, é um regulamento público e, portanto, necessita de uma grande fiscalização da sociedade, dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, portanto. E uma observação aqui, a lei trata o cidadão como cidadão cliente, isso é curioso, né? Porque cliente é uma utilização mais voltada ao direito do consumidor. Mas aqui mostra a situação da busca do bom atendimento, de uma responsabilização, e a gente entende essa posição aqui do legislador. E faz com que também o cidadão possa exigir mais dessas entidades. Nós temos aqui a Secretaria de Administração do Estado da Bahia como exemplo, está aí o prédio dela, e nós vamos observar aqui agora as entidades com pesquisa no site, já que aqui realmente é um procedimento de aula, né? Então, nós vamos verificar aqui, nessas secretarias, né? Olha aqui, vai chegar para vocês aí. Organizações sociais, qualificação. Quais são as organizações sociais, por exemplo, aqui no estado da Bahia? Documentos necessários, fluxograma das atividades, entidades qualificadas. Vamos clicar aqui e verificar as entidades que são qualificadas. Portanto, está aí toda a relação dessas entidades. Verifique depois, siga esse caminho aí no site, olhe aí na sua cidade, como é que está isso. Nós temos na área da saúde diversas, em cidades diferentes, tem aí um endereço, tá vendo? Salvador, Paramirim, Lauro de Freitas, diversas entidades aí cadastradas, na área do trabalho. Depois temos aqui também mais à frente, olha quanto área social, cultura, agricultura, desenvolvimento, meio ambiente, área de ensino. Portanto, são os dados públicos que vale a pena você fiscalizar aí na sua cidade, buscar informações e também instar o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que possa fiscalizar estas atividades, observando, como nós falamos, que essas entidades não fazem licitação, mas têm que comprar produtos, observando fatores de mercado. E a minha dica hoje de leitura, de pesquisa, seja através de livros ou documentários, é que vocês procurem informações sobre as diversas ONGs que estão destinadas à proteção do meio ambiente, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, como elas são constituídas, se elas recebem verbas públicas, qual é o seu papel, porque na realidade é um patrimônio do Brasil, que precisa observar as leis, a preservação do meio ambiente, da população indígena, buscar o desenvolvimento sustentável e que isto fique aqui para o Brasil, né? E, portanto, a gente possa desenvolver a nossa tecnologia e, quem sabe, até exportar para o mundo produtos farmacêuticos, medicamentos, tratamentos e, claro, sempre protegendo o meio ambiente com desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa dica de hoje. Procurem documentários, já há documentários excelentes, portanto, sobre esse tema. No próximo vídeo, sobre o terceiro setor e as ONGs, nós vamos falar da OCIP. Portanto, é uma entidade específica e aí a gente vai fazer o comparativo de OS com OCIP e tudo mais. Beleza, gente? Esse aí, portanto, foi o nosso conteúdo de hoje. Estaremos aqui nesse momento seguindo aqui na nossa aula ao vivo, mas como é um procedimento de sala de aula, nós vamos aqui nesse momento agradecer a cada um de vocês, pedir que possa
curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e com isso nós vamos interromper a gravação e agradecer a todos. Gente, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Grande abraço.